Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel. Hoje, dia 30 de janeiro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E não temos mais uma vez nenhuma grande mudança aqui na área da faixa de Gaza. Continuam as operações israelenses aqui no norte para limpar os últimos restos que sobraram aqui dos terroristas do Hamas. Na parte central e no sul da faixa de Gaza, a coisa acontece com mais força um pouco, né? Tivemos hoje um protesto de israelenses impedindo a entrada de caminhões de ajuda humanitária na faixa de Gaza, vindos aqui do território israelense, justamente porque é um absurdo esses caminhões de ajuda humanitária que acabam ajudando o Hamas e não ao povo palestino, né? Teve também uma ação feita pelos israelenses aqui em Jenin, no norte aqui da Cisjordânia, em que eles entraram no hospital e conseguiram eliminar três soldados, três terroristas do Hamas que estavam no hospital aqui em Jenin, né? A situação aqui no sul do Líbano também continua a mesma, né? Com relação ao ataque feito na base americana aqui na Jordânia, né? A base Torre 22 que fica aqui na Jordânia, os Estados Unidos ainda não decidiram qual vai ser a retaliação feita. Segundo a informação, a gente tem algumas propostas que foram passadas para o Biden em termos de retaliação, mas não se sabe ainda o que vai ser feito especificamente, né? A grande questão é, aparentemente os iranianos estão tentando ocultar a origem do drone. Lembra que eles falaram que vinha de alguma base aqui nessa região, mas aparentemente aquilo ali era contra-informação. O drone veio de outro lugar, não veio dessas bases da Islamic Jihad aqui na Síria, né? Enfim, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Que Saudade do Peter de Sunguinha, Vizinho Barulhento do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando aqui pela faixa de Gaza, ontem teve mais um bombardeio feito a partir de Gaza, em direção às cidades israelenses. Essa aqui é a gravação dos foguetes sendo lançados, né? Felizmente, todos eles foram interceptados pelo Iron Dome, mas infelizmente um aqui acabou caindo. Aqui não dá para saber se é o foguete do interceptador do Iron Dome ou o foguete dos palestinos que acabou caindo numa rua e causou algum dano em alguns carros, mas felizmente nenhum ferido, nenhum dano maior aqui. Os foguetes foram lançados em direção a Tel Aviv, mas esse destroço aqui caiu na cidade de Ramla, ali no centro da faixa de Gaza, né? E aparentemente foram lançados de Khan Yunis, na faixa de Gaza. Bom, e esse daqui é justamente a imagem da destruição do lançamento desses foguetes, né? Então, no momento que os terroristas do Hamas fizeram o lançamento dos foguetes, os israelenses anotaram o lugar de onde os foguetes saíram e fizeram em seguida um ataque nesse mesmo local. Está aqui a explosão do local lá de lançamento de foguetes responsável por esse ataque, né? A figura aqui está em preto e branco, porque provavelmente foi registrado à noite, né? É a visão infravermelha do acontecido ali, e dá para ver que coisas ainda pegam fogo ali, ou seja, tinha mais foguetes ali. Isso provavelmente destruiu o lugar de lançamento e os eventuais foguetes que tinham ali naquela região, né? Além disso, continuam as operações ali na faixa de Gaza, em Khan Yunis, isso daqui, as operações do exército israelense para limpar a situação ali, limpar a cidade, né? Khan Yunis ainda tem muita coisa para ser feita por ali. Bom, uma das coisas que o pessoal fez agora foi justamente a destruição daquele túnel que a gente já tinha visto em gravações anteriores, né, com um verdadeiro workshop aqui para construir armas e mísseis e coisa e tal, tudo preparado. Esse túnel aqui, ele ficava debaixo de um cemitério ali, ó. Essa imagem aqui, o pessoal está colocando explosivos no túnel para justamente fazer a explosão desse local todo aqui. Aqui eles montando a coisa toda, e aqui a explosão final que destruiu todo o túnel nesse local aqui debaixo do cemitério, né? Então, se você olhar aqui, ó, tem aqui a imagem justamente mostrando o caminho do túnel, tá? Ele começa aqui na entrada do túnel que foi descoberto
pelos israelenses, né? E aí o drone ele vai mostrar exatamente o caminho que faz o túnel debaixo da terra, chegando até o cemitério lá, onde debaixo desse cemitério é que estava a grande fábrica de armas lá do Hamas, né? Não tem jeito, tem que ser explodido, porque, né, o Hamas iria certamente usar para fabricar mais armas no futuro, né? E aí fizeram a explosão aqui, acabaram explodindo todo o processo, né? Mais imagens aqui de tanques ali em Khan Yunis. Isso daqui foi um terrorista do Hamas, usando roupas civis, tentando atingir um grupo de israelenses ali, um blindado israelense. Infelizmente conseguiu atingir o blindado israelense, né? Mas é aquele negócio, né? Faz parte da guerra esse tipo de coisa. O absurdo é ele estar com roupas civis, porque depois os israelenses, na hora de revidar, podem confundir ele com outro civil e acabar matando o civil, né? Bom, os israelenses fizeram uma grande operação no hospital de Jenin, entraram ali, tomaram o hospital de Jenin na Cisjordânia, nessa região aqui, a Cisjordânia aqui. Jenin fica aqui no norte da Cisjordânia. Eles fizeram essa operação aqui justamente porque haveriam três terroristas do Hamas sendo tratados ali. E aqui tem a imagem deles entrando ali no hospital e dominando a segurança do hospital para achar esses terroristas, né? Não está claro se os terroristas estavam se escondendo ali, estavam sendo tratados de alguma coisa ali, mas seja lá qual for o problema deles, aqui é mais imagens da mesma ação feita pelos israelenses, né, do hospital Ibn Sina, ali em Jenin. No final, o resultado foi o mesmo, os 3 terroristas aqui devidamente despachados. Repara que um deles está enrolado na bandeira do Hamas, né, ou seja, realmente são terroristas ali que estavam naquele hospital, né. Isso aqui também é um monte de terroristas do Hamas capturados, também estão aqui mantidos numa detenção provisória. Bom, aqui teve um protesto de israelenses contra o ajuda aos palestinos ali na passagem entre Israel e a faixa de Gaza, justamente vendo como um absurdo esse tipo de coisa, uma vez que a ajuda vai toda para o Hamas e não vai para os palestinos propriamente ditos, né? Um absurdo completo essa ajuda, o quão mal fez as Nações Unidas ali na Palestina. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a situação na Jordânia. Olha só, diz aqui que o Irã e seus proxies estão fazendo uma guerra de informações para tentar esconder a origem do ataque feito em 28 de janeiro, que matou 3 soldados americanos, né? Então, ou seja, eles estão tentando jogar nomes de bases ali na região para justamente despistar, para os americanos não saberem de onde veio esse ataque e não atingirem a origem real da coisa. No resto aqui eles não falam nenhuma grande novidade aqui. Bom, esses aqui são os 12 membros empregados das UNRWA, que existem provas de que eles participaram na execução do massacre do dia 7 de outubro lá pelo Hamas, né? Então repara, a UNRWA tem salários médios de R$50 mil por mês, pagos pela ONU, para esse pessoal supostamente ajudar os palestinos, e no final das contas esse pessoal estava fazendo ataques terroristas junto com os palestinos, né? E esses aqui foram os que estavam envolvidos no ataque, que Israel tem prova de que eles estavam envolvidos no ataque. Fora isso, tem 130 outros membros da UNRWA ali na Palestina que têm envolvimento com os terroristas. Podem não estar envolvidos no ataque do dia 7 de outubro, não há evidências disso, pelo menos, mas eles têm envolvimentos com terroristas ali do Hamas na faixa de Gaza, né? Então realmente dá para ver que o problema das Nações Unidas é muito grande ali, né? Bom, falando um pouco sobre o Iêmen, existe a informação de que talvez os Estados Unidos tenham feito mais um bombardeio lá hoje, mas não tem certeza disso, né? Tem pelo menos um avião estranho aqui fazendo uma rota não muito comum aqui entre o Cairo e Aden, né, que é na capital reconhecida do Iêmen, né? Vocês sabem, o Iêmen está em guerra civil, tem várias partes do país controlado por atores diferentes. O grande inimigo aqui são os Houthis, que controlam essa área aqui e elegeram Sana como capital deles, né, o Sanaa como capital deles aqui, e o resto do Iêmen é controlado por forças que são leais à Arábia Saudita e outros países árabes ali da região,
e a capital deles em Aden, né? Então esse avião foi do Cairo para Aden, mas fazendo um trajeto bem estranho aqui, provavelmente porque ele sabia de alguma coisa em termos de ataques americanos ali para os Houthis, mas a gente não ficou sabendo de nada, não tem nada confirmado, né? De acordo com a Casa Branca, o planejamento e as preparações estão acontecendo para a resposta contra aquele ataque feito pelos iranianos ou por um grupo apoiado pelo Irã contra a Torre 22 lá, que acabou matando 3 americanos, né? Eu acho até melhor que isso seja feito com calma mesmo, porque retaliar muito rápido pode acabar causando problemas, né? Então, não sabem ainda o que vai acontecer, né? O que vai haver de fato. Oficiais de defesa ligados ao Comando Central americano disseram que uma das opções é o afundamento do Behshad, que é um navio de controle e inteligência iraniano que está aqui no Golfo de Aden. Então, ele está aqui nessa região perto dos Houthis, justamente acredita-se fornecendo informações para os Houthis, né? É um barco de guerra iraniano, não está em águas do Irã. Os Estados Unidos poderiam afundar esse navio. Essa é uma das respostas que foram colocadas como possíveis, porque também ajudaria na questão dos Houthis, né? Ou seja, o Irã teria menos essa ajuda para os Houthis ali na região, né? De qualquer forma, segundo eles estão dizendo, uma vez que o presidente Biden decida qual vai ser a ação, provavelmente hoje à noite, né, hoje dia 30 à noite, as ações retaliatórias devem acontecer nos próximos dias e devem ser se desenvolver em várias etapas. Não vai ser uma coisa simples, né? Isso pode incluir forças iranianas e forças apoiadas pelo Irã no Iraque, na Síria, bem como ativos iranianos no Golfo Pérsico, ou seja, afundar navios iranianos, né? Exatamente qual vai ser a resposta americana, a gente não sabe. Uma outra informação que surgiu também é que o drone que matou os soldados dos Estados Unidos na Jordânia seguiu um drone americano até a base, ou seja, segundo algumas fontes estão dizendo, o motivo pelo qual a defesa antiaérea não detectou esse drone é porque ele percebeu um drone americano e colou no drone, ficou perto do drone americano, de forma que a defesa antiaérea americana achava que aquele risquinho que tinha ali era só uma sombra do drone americano, não era um outro drone, né? E aí o drone americano pousou lá e quando veio esse drone dos iranianos, causando a destruição ali e a morte dos soldados, né? A gente não tem mais informações sobre isso, mas é possível que tenha sido essa a explicação para a defesa antiaérea não ter pego esse drone, e se é isso, é preciso aí fazer algum tipo de atualização para identificar esse tipo de possibilidade, né? Bom, o número de soldados americanos feridos que estão sendo tratados ainda está aumentando, tá? Já passou de 40. Falaram em 26, depois em 30, 36, agora já passou de 40, e alguns tiveram que ir para hospitais em outros lugares, né? Enfim. Aqui uma coisa curiosa, os iranianos estão fazendo uma greve, os trabalhadores da indústria de metal, de aço, iranianos estão fazendo uma greve e estão cantando. O nosso inimigo está bem aqui, é uma mentira dizer que é a América. Ou seja, o pessoal contra o próprio governo do Irã, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal tem uma ideia de que o Irã é um país muito forte, sim, certamente é mais forte que o Hamas, é mais forte que o Líbano, é mais forte que os Houthis. Mas é um país que está com muito problema interno, a população não apoia o governo, principalmente depois do caso lá da Marcha Armini, a economia dele está em frangalhos, a situação militar não é muito boa, então no final das contas eu não acho que vai ser uma dificuldade tão grande assim, se os Estados Unidos decidirem invadir o Irã, não vai ser uma coisa tão anormal, tão perigosa, tão excepcional assim não, muito provável que consigam fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.
Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.